Na busca por uma vida de propósito e conquistas, todos nós nos deparamos com obstáculos que desafiam nosso potencial. A jornada da vida é uma constante batalha entre nossas forças e as fraquezas internas, repleta de altos e baixos. Quando exploramos o caminho da transformação, precisamos identificar as atitudes e hábitos debilitantes que frequentemente nos impedem de alcançar nosso pleno potencial. Vamos buscar inspiração nos princípios do estoicismo e nos ensinamentos de Marco Aurélio e Sêneca para isso. Aprenda como superar esses obstáculos, aplicando sabedoria milenar para viver uma vida autêntica e significativa. A transformação começa no aprendizado através da busca por conhecimento. O homem sábio é aquele que conhece a si mesmo. Em nossa busca diária por uma vida significativa e prazerosa, nos deparamos inicialmente com um desafio tão comum quanto sorrateiro, a famosa procrastinação. Essa tendência comum de adiar tarefas e decisões, que muitas vezes tem um caráter paralisante, por ser alimentada pela ansiedade em relação ao futuro. Uma análise aprofundada revela que a procrastinação, na sua essência, é um produto da preocupação exacerbada com o que está por vir, ou em outras palavras, com o medo sobre os resultados de uma ação. Os estoicos, contudo, preconizam uma mudança de perspectiva para um redirecionamento do foco para o momento presente. Nessa filosofia, encontramos a prescrição para a inércia procrastinatória, a adoção de metas gerenciáveis e a corajosa aceitação do desconforto inerente às ações imediatas. A sugestão de estabelecer metas gerenciáveis transcende a mera praticidade. É um convite para fragmentar a resistência procrastinatória em passos alcançáveis. Encarar o desconforto presente, segundo os princípios estoicos, não só neutraliza a ansiedade futura, como também forja uma resiliência que brota da ação imediata. Assim, diante desses desafios iniciais que compõem abraçar o presente, estabelecer metas atingíveis e confrontar o desconforto, se tornam mais que meramente uma estratégia, mas sim pilares fundamentais para desmantelar as cadeias da procrastinação. Neste contexto, a procrastinação não é apenas um adiamento de tarefas, mas um entrave à realização pessoal, a barreira inicial a ser superada para atingir o pleno potencial. Após dar o primeiro passo, simplesmente começar a se mexer, é hora de notar a influência dos pensamentos sobre a confiança e o bem-estar. Controlar os pensamentos talvez seja o desafio mais difícil de ser superado, mas que é fundamental ser enfrentado na busca pela realização pessoal. A referência a Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, assume papel central ao destacar a aplicação prática dos princípios estoicos na transformação da narrativa interna. É através dessa mudança que se promove não apenas a racionalidade, mas também o entendimento interno. Mude seus pensamentos e você mudará seu mundo. Quando percebemos a importância vital de reestruturar nossa mentalidade, não apenas reconhecemos a influência dos pensamentos sobre nossa autoestima, mas também adotamos a responsabilidade de modificar ativamente essa narrativa. Essa abordagem impacta positivamente nossa confiança, transformando nossa jornada interior rumo à resiliência e ao desenvolvimento pessoal. Outra atitude devastadora, muito semelhante à procrastinação, porém com raízes mais profundas, é observada a prática de se evitar desafios, que emerge com uma reflexão sobre a dinâmica contemporânea de uma sociedade orientada pelo conforto e que não sabe lidar com o desconforto. Nesse contexto, a discussão sobre a importância de enfrentar voluntariamente desafios se revela uma jornada de autodescoberta e crescimento, fundamentada nos sólidos princípios estoicos. O desconforto voluntário é a escola da coragem e do fortalecimento interior, onde aprendemos a enfrentar adversidades com a dignidade de um estoico. Na atualidade, a sociedade muitas vezes sucumbe à tentação de buscar comodidade e evitar situações desconfortáveis. No entanto, a filosofia estoica nos faz repensar essa abordagem. A resistência ao desconforto é, na verdade, um impedimento para o nosso desenvolvimento pessoal. Sêneca nos ensina que, ao enfrentar desafios, desenvolvemos paciência, uma virtude valiosa em um mundo imediatista. Quando enfrentamos obstáculos, aprimoramos nossa moralidade, construindo um caráter robusto. Não veja os desafios como obstáculos a serem evitados, mas oportunidades para crescimento e transformação. Enfrentar voluntariamente desafios não é apenas um ato de coragem.
mas um compromisso com o crescimento pessoal, alinhado com os princípios fundamentais do estoicismo. Imersos em uma sociedade que valoriza o acúmulo de bens materiais como sinônimo de felicidade, nos deparamos com mais uma atitude comprometedora: o materialismo excessivo. Entenda que não há problema algum em querer possuir mais coisas. O problema reside em uma busca incessante e pelo contentamento nas posses materiais. A análise dessa atitude ressalta a efemeridade das coisas externas, provocando uma reflexão profunda sobre a real fonte da satisfação duradoura. Aqui propomos, então, uma transformação de perspectiva, desviando o olhar do efêmero para a construção sólida das virtudes internas. Nesse contexto, os estoicos nos mostram como transcender a busca frenética por posse, orientando na direção da verdadeira riqueza, aquela que se forja no acúmulo de habilidades e no desenvolvimento interno. Outra atitude devastadora está diretamente ligada ao que acabamos de abordar, se encontra na busca incessante pela validação externa. Faça uma pausa e reflita sobre como a busca incessante por bens materiais se conecta com a validação externa. Será que o desejo por aquela casa maior ou por aquele carro mais novo nasce para suprir uma necessidade real ou somente massagear o próprio ego ao receber a validação externa? Essa é uma prática que, para os estoicos, revela uma armadilha sutil na jornada em busca do desenvolvimento pessoal. Com ênfase inequívoca, somos orientados a desviar nosso olhar do aplauso externo e direcioná-lo para as virtudes internas que moldam nossa essência. A análise dessa prática na dependência excessiva da aprovação externa nos mostra uma corrente que, ao invés de fortalecer, ameaça minar a sólida fundação da autossuficiência. Em meio à constante pressão por validação social, os estoicos oferecem uma perspectiva clara e desafiadora. A verdadeira validação reside na coerência com nossos princípios, na força do caráter e na autenticidade que emana de uma vida vivida em consonância com nossos valores mais profundos. Então, vamos agora nos aprofundar um pouco mais em nossas questões interiores, começando pela incapacidade de lidar com emoções negativas e mergulhar nas águas profundas da psique humana, onde as correntes tumultuadas das emoções muitas vezes ameaçam nos arrastar. Para isso, praticar a atenção plena emerge como uma bússola, guiando a observação imparcial de nossas emoções, enquanto o questionamento de avaliações automáticas revela as histórias que contamos a nós mesmos. Nesse processo, a busca pela virtude, central nos princípios estoicos, se torna uma âncora segura. Cultivar virtudes como a coragem para enfrentar a verdade, a sabedoria para discernir emoções construtivas e destrutivas, e a temperança para equilibrar as reações, é um presente do estoicismo, um mapa para a navegação serena em meio às tempestades emocionais. Pois, ao invés de serem dominados por impulsos, os praticantes dessa filosofia se tornam capitães de suas próprias emoções, navegando com destreza e discernimento nos mares tempestuosos da vida. Seguindo essa análise, podemos perceber que o medo da incapacidade de lidar com nossas emoções pode estar ligado diretamente com outra atitude que nos torna fracos: focar nos erros do passado. Isso porque a maioria de nossos medos tem origem em situações desagradáveis experienciadas no passado. O pensamento estoico oferece uma lente única para observar nossas experiências anteriores. Ao invés de nos perdermos nos labirintos da autocrítica, eles nos orientam a abraçar uma atitude de aceitação do passado. Nesse contexto, a prática da gratidão se torna uma poderosa ferramenta para transformar a maneira como percebemos nossos erros, iluminando a escuridão das falhas com a luz do aprendizado. Mudar a perspectiva sobre os erros, encarando como lições valiosas, é um princípio central. O estoicismo nos desafia a transcender o peso do passado, enxergando cada erro como uma oportunidade de crescimento. Em vez de serem amarras que nos prendem, os erros se transformam em degraus que nos elevam. Seguindo esses princípios, não poderíamos deixar de mencionar a importância de nos preocuparmos com o bem-estar alheio, através do conceito estoico de cosmopolitismo, enfatizando a importância de se preocupar com toda a comunidade humana. A discussão destaca a conexão entre ignorar o bem-estar dos outros e a falta de empatia, destacando a importância da benevolência para o desenvolvimento do caráter moral. Perceba que, ao nos tornarmos indivíduos melhores, não só estamos mais capacitados, mas sim, temos o dever de ajudar os outros, pois todo conhecimento deve ser transmitido.
como um copo cheio que, ao se colocar mais água, transborda. Ironicamente, quando praticamos o altruísmo, estamos indiretamente melhorando nossas próprias vidas, pois melhoramos o mundo que está ao nosso redor e que tem impacto direto em nossas vidas. Nessa busca contínua por uma vida de propósito e conquistas, o estoicismo nos oferece um guia atemporal que nos convida a transcender limitações que impomos a nós mesmos e a abraçar uma filosofia de vida que ressoa com a essência mais profunda de nossa humanidade. Se desafie e se aprofunde ainda mais nessa sabedoria ancestral, mas verdadeiramente contemporânea, pois ela proporciona insights valiosos para uma vida significativa. O caminho está diante de nós, e a busca pelo entendimento e autenticidade continua, nos convidando a avançar com coragem e determinação. Inspire o desejo de descobrir mais, de se aprofundar nos ensinamentos do estoicismo e de trilhar, com resiliência, o caminho para o seu desenvolvimento pessoal.